Olá, 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 e aí pessoal, tudo certo com vocês? Tudo bom? Tudo certo e nada resolvido? E aí, todos sobrevivendo a esse apocalipse viral? Estamos aí, né? Firme e forte, sou eu aqui, professor Luciano Misael, ou Misael, né? Para mais uma aula, para mais uma parte da aula, na verdade, sobre a evolução da vida, essa parte 2. Se você não assistiu a parte 1, dá uma fuçada aí no canal, vai lá, assiste a primeira parte primeiro para depois dar continuidade por esta aqui, beleza? Então vamos lá, na última aula a gente falou um pouco sobre o início aí dessa evolução, né, da ideia de evolução, falamos do fixismo, falamos do transformismo, falamos dos fósseis, né, que são estruturas muito importantes aí para contar a história, para mostrar que já existiu alguma coisa antes do que nós somos hoje. Somos aquilo, somos hoje graças àquilo que já fomos ontem, né? E aí só estão os fósseis aí para contar isso. E aí a gente explicou como que forma, onde que forma e de que maneira forma. Hoje, agora, né, nessa aula a gente vai focar um pouco aí nessa questão da evidência, né? Outras possibilidades, outras coisas que me mostram que realmente tem evolução, que provavelmente surgiu isso, né, dentro do ambiente. E aí a gente vai falar de ancestralidade e parentesco, né? O que é o ancestral? Quando a gente fala de ancestral comum, né, do organismo que provavelmente deu origem a outros, o que isso quer dizer? E aí algumas coisas importantes, né? Eu vou citar aqui em órgãos homólogos, divergência adaptativa, órgãos análogos e convergência adaptativa. O que é isso? Vamos lá pensar aqui, ó. Primeira coisa é o que a gente chama de órgãos homólogos. O que são órgãos homólogos? Por exemplo, aqui, ó, nesse pedaço, né, eu tenho o braço humano, eu tenho a pata aí de um cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Todos esses animais são mamíferos, né? Todos esses animais, eles têm, se você olhar aí, os mesmos ossos compondo o braço. Só que tem uma diferença. Qual? Cada uma delas, cada um desses organismos, o braço foi adaptado é adaptado, né, para um tipo de característica, para um padrão de vida, para um estilo de vida. E isso é o que a gente chama de divergência adaptativa, onde cada organismo, né, dentro desse grupo de mamíferos, criou adaptações específicas para a sua sobrevivência, né, sobrevivência para o meio ambiente em que eles vivem. Então o nosso braço, ele tem lá a sua especialidade em agarrar, pegar, escalar, né? Diferente do braço do cavalo, que ele vai usar para quê? Para correr, né? Diferente do braço do morcego, que a principal função dele é o voar aí, né? E é diferente do braço da baleia, que a principal função é nadar. Então, quanto mais largo ali, por exemplo, ele for, melhor essa questão de locomoção, né? Mais adaptado ele é dentro do meio aquático. Diferente dos órgãos análogos. O que são órgãos análogos? Por exemplo, quando eu olho aqui, ó, vou pegar de novo, eu tenho asa, né? Então vamos citar como exemplo a asa do inseto, a asa de uma ave, né? Elas são análogas. O que é isso? A função delas é a mesma, é o voar, né? Só que, de acordo com o processo evolutivo de cada grupo, e a ave é completamente diferente de um inseto, né? O inseto é um invertebrado, aí, por exemplo, não tem osso, diferente das aves, e do morcego, ó, tem o morcego aqui também, né? Apesar deles terem a mesma funcionalidade, esse órgão, né, ele tem a mesma funcionalidade, eles tiveram uma origem diferente, né? Que aí a gente chama de... Ops, passou aí. Pera aí. Pronto. Que é o que a gente chama aqui de convergência adaptativa, tá bom? Que é isso? É quando esse órgão tem uma origem diferente, só que a função dele é a mesma. No caso aí das asas, que a função vai ser voar. No caso aqui, outro, né, exemplo que a gente pode
pegar são as nadadeiras, né? Tanto da baleia como do peixe. Peixe é um grupo de animal completamente diferente de baleia, que é mamífero, né? Mas ambos têm aí estratégias para adaptação no ambiente aquático, né? Para eles nadarem com uma maior facilidade aí, beleza? Dando continuidade, existem algumas estruturas que a gente chama aí de estruturas vestigiais. O que é isso? São estruturas que existem no nosso corpo ou em algum organismo que, na verdade, ela está ali meio que aparentemente sem nenhuma função, mas que mostra, que comprova que naquele órgão, naquela estrutura que hoje não tem aí essa função conhecida, na verdade existem organismos que a utilizam ou a têm muito mais desenvolvido, né, vamos dizer assim. E aí a gente pode falar, citar aí como exemplo, né, dando início, os chamados órgãos vestigiais. O que é um órgão vestigial? É um vestígio de um órgão. Exemplo clássico nosso, né? Eu tenho aqui o apêndice vermiforme, né? Esse apêndice vermiforme, a ciência por muito tempo aí acreditou que ela era ligada a mais ou menos no que os mamíferos, né? Na verdade os herbívoros monogástricos eles têm, que é o cavalo, por exemplo, tem o seco. Né? Então acredita que por muito tempo acreditou que esse aqui funcionava como seco. O que é um seco? É uma bolsa cheia de bactérias que ajuda a quebrar e a digerir celulose. Mas hoje já sabe que também o apêndice nosso tem uma função importante na imunologia, né? Na defesa do nosso corpo. Inclusive, provavelmente pessoas que retiram o apêndice têm aí uma tendência de ter menor, na verdade, uma baixa quantidade de anticorpos, né, de imunidade, devido aí a tirar o apêndice. Uma outra coisa que a gente pode encontrar, por exemplo, nos cetáceos, né, nas baleias, é que um vestígio de uma possível perna, né, uns possíveis patas. Quem achou que a baleia, na verdade, as patas seriam aqui o rabo, não, está muito enganado. A cauda dela é a continuação da coluna vertebral do animal, que está aqui. Né? Na verdade, os pés hoje são ausentes, não existe no animal. O que pode ser encontrado aqui, ó, são órgãos muito pequenininhos, né, ossos muito pequenininhos, espalhados ali, né, meio que flutuando dentro do corpo do animal, que nos indica ali uma possibilidade de membros posterior, né, de pernas, por exemplo. Uma outra coisa que a gente usa hoje para comparar os organismos, para entender o quanto eles são parecidos, é a análise do material genético, a análise de DNA. Eu analisando o DNA eu consigo saber o quanto aquele organismo ele é parecido comigo, quanto de características iguais nós temos, tá bom? É isso. Né? A aula de hoje é bem simples, essa aula é bem curtinha, mas queria que você entendesse isso, esses processos aí evolutivos que também fazem parte, né, que também estão aderidos dentro do conteúdo aí da primeira aula, que era sobre a evolução da vida, tá bom? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, deixa seu joinha, não esquece de compartilhar e de se inscrever no canal, tá bom? Um forte abraço a todos e fui. Beijos, tchau.